Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Igreja Batista da Esperança, 54 anos, anunciando a fé e vivendo o amor. Olá, meus queridos, que o Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, esteja com vocês continuamente em todo o tempo de suas vidas, com vocês, com todos os seus queridos e com todos aqueles que nos acompanham neste canal, nesta oportunidade. Hoje, dia 12 de julho de 2020, um tempo que o Senhor nos proporciona, uma nova oportunidade para que nós o cultuemos, ainda distantes fisicamente, ainda separados, ainda longe daquela nossa comunhão sempre tão agradável, sempre tão gostosa, mas unidos em adoração, unidos em espírito e unidos em oração, sempre nos lembrando uns dos outros, sempre nos lembrando das famílias desta igreja, sempre nos lembrando de cada um diante do Senhor em nossas orações. Mais uma vez, querido, participe deste culto junto com todos os seus, participe com alegria. Não é aquilo que nós desejamos, mas é aquilo que nós temos neste momento. Vamos louvar ao Senhor pelo que nós temos nesta oportunidade, da expectativa de que um dia nós voltaremos. Com certeza voltaremos àquilo que desejamos, que é estarmos juntos no templo, adorando o Senhor como igreja. Prossigamos assim, queridos. Culto de celebração a Deus pelos 54 anos de organização da MCM, as Mulheres Cristãs em Missão da Igreja Batista da Esperança. Estaremos celebrando no dia 26 de julho. Acompanhe em nosso canal esses momentos de exaltação a Deus. O preletor será o pastor Gilmar Krause. Venha celebrar conosco. O mundo é do Senhor. A sua soberania nos acompanha e o seu Espírito nos auxilia na caminhada. Foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. E ele disse: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso
fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Constantemente, queridos, ao longo do meu ministério, tenho lembrado aos irmãos da importância de nós participarmos do sustento da obra do Senhor, do sustento da igreja da qual nós participamos. Assim tem sido ao longo da história da igreja. Nós encontramos nas Escrituras exemplos variados deste comportamento, desta atitude. Lembrados que somos pelo Senhor, de que se decidirmos fazer assim, nós devemos fazer com alegria, devemos fazer segundo nós propusemos em nosso coração, jamais com tristeza, jamais por constrangimento. Não devemos fazer por obrigação, ou como se fosse um dever, uma prestação, uma mensalidade, um pagamento que estamos fazendo. Ofertar ao Senhor e ofertar para a igreja do Senhor deve ser sempre uma atitude de gratidão. Não é pensando naquilo que nós vamos receber, mas agradecidos ao Senhor por aquilo que temos recebido dele. E isso, queridos, não tem a ver com bênçãos materiais. O que temos recebido do Senhor de real valor são bênçãos espirituais. E o Senhor que nos abençoa assim é o mesmo Deus que cuida de nós, que supre diariamente cada uma de nossas necessidades. Cabe-nos então, como filhos dele, como discípulos de Jesus, suprir as necessidades da sua igreja, da igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, desta igreja que a Escritura chama de corpo de Cristo. Se você faz parte desse corpo, faça isso, querido. Faça com alegria. Faça compreendendo isso como um grande privilégio que o Senhor concedeu também a você. Senhor Deus, grandioso Pai, neste momento, Senhor, nós elevamos nossos pensamentos a Ti. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque mesmo nesses dias difíceis que temos passado, mas o Senhor tem nos sustentado. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos derramadas em Tuas vidas. Queremos colocar a vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, Senhor, das pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um. Pai de amor, queremos Te pedir também que Tu venha nos dar uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos tudo, em nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica.
convidamos a todos para nos acompanhar. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e os tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Por ela o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro
perfeita e agradável. A tua vontade é boa, 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 perfeita e agradável. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Leia o texto da palavra do Senhor em que nós estaremos meditando nesta manhã. O texto é o do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, versos 36 a 46. Ali está dito assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo encontrou os seus discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O Senhor mesmo aplique a mensagem de sua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Quero pensar com vocês nesta oportunidade a partir do tema A Vontade que Prevalece.
a vontade de Deus está no centro da vida de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Próprio Jesus deixou claro isso quando naquele célebre convite que ele fez a todos os que quisessem segui-lo, que seria necessário a eles renunciarem a si mesmos, o que significa abrir mão de suas vontades em prol da vontade dele, da vontade do Pai. Quando ensinou aos seus discípulos a orar, naquela oração que nós conhecemos como a do Pai Nosso, a certa altura Jesus disse que os seus discípulos deveriam orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No próprio testemunho de Jesus a respeito de sua missão, do propósito de sua vinda a esse mundo, ele deixou claro que ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. No texto que nós lemos de Mateus, naquele momento que está entre os mais difíceis da trajetória de Jesus, quando ali no jardim do Getsêmani, Jesus vivia à sombra da morte, vivia os temores que chegavam até ele em função do momento que se aproximava. Jesus, mais uma vez, deixa claro que a vontade do Pai é a sua prioridade. Nesse texto, queridos, nós encontramos o Senhor Jesus vivendo aquilo que ele pregou em todo o seu ministério, praticando o que ele pregou com relação a si mesmo. Nesta passagem, fica claro para todos aqueles que a leem que fazer a vontade do Pai não é nada fácil, que mesmo compreendendo que a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz, é boa, é agradável e é perfeita, nós precisamos compreender, nós precisamos entender isso como sendo aquela experiência que nós temos depois que fazemos a vontade do Pai. Ou seja, obedecendo a Deus, nós vamos descobrir, nós vamos experimentar, nós vamos comprovar que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Mas, enquanto estamos nos decidindo, enquanto estamos relutando diante daquilo que Deus espera de nós, porque nós relutamos, nós vivemos momentos difíceis. Certamente, para nós, muitas vezes, fazer a vontade do Pai representa para nós sacrifício, representa para nós renúncia, representa para nós abrirmos mão de sonhos, de desejos, de projetos que nós temos para nos submetermos àquilo que Deus tem para nós. Certo autor disse que quando a nossa vontade
se alia à vontade de Deus, as coisas fluem na nossa vida. As coisas acontecem de uma maneira que muitas vezes nós até nos espantamos de como aconteceram, de como correu tudo tão bem. Mas, quando a nossa vontade se opõe à vontade de Deus, queridos, nós vivemos a realidade de constatarmos, depois de termos feito o que nós queríamos fazer, de termos colocado a nossa vontade acima da vontade de Deus, o que nós constatamos é que as consequências que vieram às nossas vidas não compensaram em nada o termos teimosamente insistido em fazer as coisas à nossa maneira. Tristemente, nós contemplamos na vida de muitos cristãos, de muitos discípulos de Jesus, esta realidade. Vidas desperdiçadas, vidas sofridas, vidas que se distanciaram daquilo que Deus havia planejado para elas. Ora, sabemos que sofrer é parte de nossa trajetória nesse mundo, como recentemente nos lembramos. E isso está claro nas Escrituras, que neste mundo, como disse Jesus, as aflições fazem parte da nossa caminhada. Mas temos também nos lembrado, e é preciso repetir isso, de que há muitas aflições que nós definitivamente não precisávamos passar por elas. E essas aflições que não precisávamos enfrentar são aquelas decorrentes do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, da nossa insistência em fazer as coisas à nossa maneira e do nosso jeito. Como disse, contemplamos tristemente na vida de muitos queridos nossos esta realidade. Insistiram em fazer o que queriam, aquilo que o seu coração lhes mandava fazer, aquilo que estava diante dos seus olhos, aquilo que desejavam fazer, deixando de lado a vontade e o propósito de Deus. E hoje amargam dores, amargam sofrimentos que não precisavam estar vivendo. É preciso, queridos, que nós tomemos uma decisão pessoal, uma decisão de definitivamente não insistirmos em fazer a nossa vontade quando esta se opõe à vontade de Deus. Chamar Jesus de Senhor significa que nós estamos prontos a nos submeter à vontade dele e aos propósitos que ele tem para a nossa vida. De nada adianta, o próprio Jesus deixou claro isso, chamá-lo de Senhor, Senhor, e não fazermos o que ele manda, e não fazermos a sua vontade. Temos de pensar, queridos, em nossa vida, na trajetória que temos dado à nossa história. Qual é a vontade que tem prevalecido? A nossa ou a do Senhor? Como sempre também nós nos lembramos,
neste texto de maneira magnífica. O Senhor Jesus dá o exemplo aos seus seguidores, como sempre o fez, porque Jesus jamais nos manda fazer aquilo que ele não é exemplo, aquilo que ele mesmo não fez. Neste momento terrível da sua passagem aqui neste mundo, Jesus expõe diante do Pai a sua vontade. Não precisamos deixar de ter a nossa vontade. O que precisamos, sim, é submetê-la à vontade do Pai. Assim fez Jesus. E o texto nos diz que por 3 vezes Jesus orou, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, Pai, se podes, passa de mim esse cálice de sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pouparíamos a nós mesmos muitos dissabores, muitos sofrimentos, se esta também fosse a nossa atitude constante, em todo o tempo, em todas as circunstâncias de nossa vida. Sempre nos colocarmos diante do Pai, mesmo tendo em nosso coração um desejo e uma vontade, nos colocarmos diante dele dispostos a abrir mão do que desejamos, a abrir mão do que queremos, a abrir mão do que sonhamos, se estas coisas nos levam para longe daquilo que ele planejou para nós. Se essas coisas se apresentam como objeções à sua vontade, àquilo que o Senhor tem desejado para nós. Meus queridos, eu preciso reavaliar a minha vida. Eu preciso repensar minhas escolhas, minhas decisões. Preciso repensar meus sonhos e, de fato, preciso repensar a minha vontade. Porque de nada adiantará se eu colocar estas coisas, se eu colocar, enfim, a minha vontade acima da vontade de Deus para mim. Se eu assim fizer, certamente isso resultará em sofrimento. Certamente isso entristecerá o meu Pai que está no céu, porque ele mesmo diz em sua palavra que os seus planos para mim, que os seus planos para nós são planos de paz e não de mal, e que os pensamentos dele e que os caminhos dele são mais altos, são mais elevados do que os meus, são mais elevados do que os nossos. Se tão somente confiarmos nele, se tão somente nós descansarmos nesta certeza, sofreremos menos, submetendo-nos àquilo que ele tem para nós, submetendo-nos à sua vontade e ao seu querer. Apelo ao Senhor que aplique essa mensagem primeiramente à minha vida, mas aplique também à sua vida, meu querido, com a plena certeza que tenho que isso é o melhor para mim, é o melhor para você, é o melhor para nós que seguimos o Senhor Jesus, que já tem nos dado a prova maior do amor que ele tem por nós.
do seu grande desejo de nos ver felizes e abençoados no centro da sua vontade, no centro do seu querer. Que Ele mesmo assim abençoe as nossas vidas. É a minha oração, é o meu desejo. Amém. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. E venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino eu já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre vem a nós para nos apontar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
e vem, ó Deus, para nos instruir, vem para nos ensinar, para nos edificar, para nos corrigir, ó Deus, para nos repreender, de forma a que nós não apenas compreendamos a Tua vontade, mas nos submetamos a ela. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Jesus, que na hora mais difícil do seu ministério, antes da sua entrega na cruz, obrigado porque ele se submeteu à tua vontade, Pai. E porque Jesus se submeteu à tua vontade, nós fomos abençoados com a maior de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. A bênção da reconciliação, a bênção do perdão, a bênção da paz, a bênção da salvação. Obrigado, Senhor. Concede-nos a nós, teus filhos, a graça de vivenciarmos em nossa experiência este exemplo, de imitarmos este exemplo de Jesus. E mesmo quando nos for difícil, mesmo quando isso significar renúncia de nossa parte, abrir mão daquilo que o nosso coração deseja, Pai, que nós nos submetamos ao Teu querer, com a plena certeza de que assim fazendo, isso resultará em bênção para as nossas vidas, para as vidas de todos aqueles com quem nós convivemos. Aplica assim, ó Deus, essa Tua palavra à vida de cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!